Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Gepeto de Física. Pessoal, resolvi gravar umas aulas aqui para o pessoal que vai fazer o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Tá legal? Espero que eu possa te ajudar aqui. E na aula de hoje, pessoal, a gente vai falar da cinemática escalar, né? Essa primeira parte aí, a gente vai falar da cinemática escalar. Bom, na prova da PRF, último concurso 2019, só aquela parte de mecânica, né? Toda a parte de física 1. A gente vai trabalhar aqui toda a parte de física 1. A gente vai começar estudando os conceitos básicos da cinemática escalar. Primeiro, pessoal, o que é cinemática? A cinemática é o ramo da mecânica que estuda o movimento de forma descritiva, né? O que significa isso? Estuda o movimento sem se preocupar com suas causas, tá legal? Estuda o movimento de forma descritiva, né? Estuda o movimento dos corpos sem se preocupar com suas causas. Depois a gente vai falar da grandeza física, né? O que é a grandeza física? É tudo aquilo que pode ser medido. Tudo aquilo que a gente pode medir, a gente chama de grandeza. As grandezas físicas, grandeza pode ser escalar, pode ser vetorial. Quando a gente entrar na aula de vetores, lá em cinemática vetorial, eu vou detalhar para vocês o que é a grandeza física escalar, o que é a grandeza física vetorial. Tá legal? Então, na aula de hoje, a gente vai se limitar a falar somente da cinemática escalar, que é a parte da mecânica, que estuda o movimento de forma descritiva. Tá legal? Então, vamos lá. Então, a gente já falou hoje nos fundamentos da cinemática escalar, né? O que é a cinemática escalar? Tá aqui, pessoal. A cinemática escalar, deixa eu mudar a cor da minha caneta, é o ramo da mecânica que estuda o movimento de forma descritiva. Ou seja, estuda o movimento sem se preocupar com suas causas. Tá legal? Lá na dinâmica, por exemplo, é que a gente vai estudar o movimento e suas causas. Quando a gente está a lei de Newton, tipo de força, força resultante, tá legal? E aqui no estudo da cinemática, a gente define alguns conceitos básicos. Lembrando, pessoal, que a gente vai estudar a dinâmica da partícula. A princípio, nós vamos estudar a dinâmica da partícula. Né? O que é partícula? Ou ponto material. É muito comum você pegar questões de cinemática que o cara fala, uma partícula se movimenta a 80 km por hora, uma partícula se movimenta a 90 km por hora. Partícula, ponto material, é todo o corpo de dimensões desprezíveis dentro de um determinado fenômeno. Né? Por exemplo, ele fala partícula está a 80 km por hora. O que significa isso? Eu não levo em consideração as dimensões desse corpo, por exemplo, quando eu quero calcular, por exemplo, o tempo que ele gasta, né, para efetuar um certo deslocamento, né, durante uma viagem. Já o corpo extenso, né, o corpo extenso é todo o corpo, aqui, ó, cujas dimensões não podem ser desprezadas em um determinado fenômeno. Né? O corpo extenso ele pode rotacionar. Por exemplo, um trem de 150 metros de comprimento vai atravessar um túnel. Para eu calcular, por exemplo, o tempo que esse trem gasta para atravessar o túnel, eu tenho que levar em consideração as dimensões do trem. Então, o trem ele passa a ser um corpo extenso. Tá legal? Por exemplo, um trem vai passar por outro trem, um caminhão vai ultrapassar outro caminhão com uma determinada velocidade. No cálculo do tempo de ultrapassagem, nós temos que levar em consideração as dimensões do caminhão. Tá legal, pessoal? As dimensões do trem. Por quê? Porque eu estou considerando que o trem, que o caminhão, ele é um corpo extenso. Caso o problema não forneça as dimensões do corpo, a gente vai considerar que ele é uma partícula. O que é partícula? Corpo de dimensões desprezíveis na análise de um fenômeno físico. Tá legal? Bom, outro conceito para a gente, que é importante, é o conceito de trajetória. Né? Pessoal, lembrando que trajetória, movimento, repouso, né? Todos esses conceitos estão associados ao que a gente chama de sistema de referência ou referencial. O que é o referencial em física? Referencial, pessoal, é o elemento em que eu me baseio. De novo, referencial é o elemento em que eu me baseio para determinar a posição de uma partícula. De novo, referencial ou sistema de referência é o elemento em que eu me baseio para determinar a posição de uma partícula. Por exemplo, a trajetória que uma partícula descreve durante seu deslocamento, durante seu movimento, por exemplo, depende do referencial adotado.
né? Assim como o movimento e o repouso são conceitos relativos. O que significa isso? Dependem do referencial. Por exemplo bem bobo, bem simples, tá, pessoal? Imagine, a gente sabe que a Terra está descrevendo uma órbita elíptica em torno do Sol, né? Ou seja, em relação ao Sol, a Terra está em movimento. Por que ela está em movimento? Porque ela muda de posição com o passar do tempo em relação ao Sol. A gente diz que a Terra está em movimento. Agora, eu aqui, por exemplo, eu estou aqui sentado na minha cadeira. Eu estou em repouso em relação à Terra. Né? Mas por que em repouso? Porque eu não mudo de posição com o passar do tempo em relação à Terra. Então, eu estou em repouso. Fisicamente falando, a partícula ela está em movimento em relação a um referencial, né? Quando ela muda de posição com o passar do tempo em relação ao referencial. E ela está em repouso quando a sua posição não varia com o passar do tempo em relação ao referencial. Assim como a trajetória. A trajetória de uma partícula, que uma partícula descreve, depende do referencial adotado. Aqui, ó, o que é a trajetória? Trajetória é o conjunto de todas as posições que podem ser ocupadas por um móvel durante seu movimento, né? Ou por uma partícula durante seu movimento. A trajetória de uma partícula, pessoal, está aqui, ó, depende do referencial adotado, né? O tipo de trajetória que a partícula vai descrever depende do referencial adotado. Tá legal, pessoal? A trajetória também é um conceito relativo. O outro conceito que é importante para nós é o conceito de espaço, né? O que é o espaço? O espaço, pessoal, é a coordenada de posição que uma partícula ocupa numa trajetória. Por exemplo, né? Imagine que aqui eu tenho uma trajetória, né? Uma trajetória onde o espaço, que a gente representa por S, espaço, é medido em quilômetros. Tá legal? Onde o espaço é medido em quilômetros. Aí vamos supor, né, que aqui eu tenho o quilômetro zero da minha rodovia. Eu estou no meu carrinho, por exemplo, no quilômetro 20 dessa rodovia, né? Pessoal, essa posição que eu ocupo na trajetória, cuidado, pessoal, é muito comum nos livros, né, ele fala de posição, mas cuidado, posição e espaço são conceitos diferentes. Espaço é uma grandeza escalar, né? Não requer direção e sentido. Posição é uma grandeza vetorial. Calma, pessoal, mais tarde a gente vai falar de grandeza vetorial. A grosso modo, grandeza vetorial requer direção e sentido. Exemplo, deslocamento, né? Você chega ali para o guarda municipal, fala assim, ó, eu estou procurando a rua X. Onde eu encontro essa rua? O guarda municipal vira para você e fala assim, ó, basta você caminhar 200 metros, basta você se deslocar 200 metros. Você vai falar assim, pô, peraí, tá legal, eu tenho que me deslocar 200 metros, mas em que direção e sentido eu devo me deslocar 200 metros? Ou seja, observe, pessoal, que o deslocamento requer direção e sentido, né? Assim como a velocidade, mas calma, a gente está estudando a cinemática escalar. A gente vai dar um tratamento escalar para uma grandeza que é vetorial, tá legal? Então, no seu livro, é muito comum você ouvir falar de posição, tá bom, pessoal? Mas, na verdade, espaço e posição são conceitos diferentes, tá legal? O espaço é a coordenada da posição da partícula na trajetória, né? Por exemplo, você estava no quilômetro 20 de uma rodovia, aí você se deslocou até o quilômetro, sei lá, 100, né? Então, no instante t, aqui, ó, maior que t0, vamos supor, por hipótese, que você está no quilômetro 100. Pessoal, quando você sai do quilômetro 20, o espaço que você ocupa inicialmente, a gente na rodovia a gente chama de espaço inicial. A gente representa assim, ó, por S0, espaço inicial, né? 20 quilômetros. Pessoal, o fato de eu estar no quilômetro 20 não quer dizer que eu percorri 20 quilômetros, não é isso. Significa dizer que eu estou 20 quilômetros a 20 quilômetros do quilômetro zero da minha rodovia, né? Quando eu saio do quilômetro 20 e vou até o quilômetro 100, o meu espaço final agora
que eu represento por S, é o quilômetro 100. Tá legal? Então, o que é o espaço? É a grandeza que determina a grandeza algébrica, tá, pessoal? Isso é importante você saber. Grandeza algébrica, o que significa isso? O espaço pode ser positivo, negativo ou nulo. Por quê? Porque é uma grandeza algébrica. Tá legal? Né? Então, o fato de eu estar no quilômetro 20 não quer dizer que eu tenha percorrido 20 quilômetros. Significa dizer que eu estou a 20 quilômetros do quilômetro 0. Estou no quilômetro 100. Significa dizer que eu estou a 100 quilômetros do quilômetro 0. Tá legal, pessoal? Cuidado. A descrição do movimento requer um referencial. Tá bom? Então, o que é o referencial em física? É o elemento em que eu me baseio para determinar a posição da partícula na trajetória. Né? Movimento, repouso, trajetória são conceitos relativos, dependem do referencial adotado. O que significa isso? Uma partícula que está em movimento em relação a um referencial, ela pode estar em repouso em relação a outro referencial. Tá legal, pessoal? Exemplo, eu estou viajando de ônibus. Tem uma pessoa sentada ao meu lado no ônibus. A pessoa que está sentada ao meu lado, ela está em repouso em relação a mim. Né? Mas considerando que o ônibus está trafegando na rodovia, essa pessoa está em movimento em relação à Terra. Ela está em movimento em relação à Terra, mas ela está em repouso em relação a mim. Por quê? Movimento e repouso não são conceitos absolutos. Movimento e repouso são conceitos relativos. O que significa isso? Dependem do referencial adotado. Outro detalhe, cuidado na sua prova da PRF. Propriedade simétrica. Simétrica. Se uma partícula A está em movimento ou repouso em relação a B, então B está em movimento ou repouso em relação a A. Né? Ou seja, movimento e repouso são conceitos relativos e simétricos. Né? Simétrico. Você viu aquela história? Fulano, você viu o poste que passou? Isso está correto, pessoal? Tá. Ciclano, você viu aquele poste que passou? Tá correto? Tá. Você viu aquela história? Às vezes você para o seu carro numa pista levemente inclinada, esquece de puxar o freio de mão. Tem um carro parado à sua frente. De repente, quando você olha para frente, você leva um susto. A impressão que você tem é que o carro da frente está se movimentando em relação ao seu. Na verdade, o seu está em movimento em relação ao da frente, e você tem a impressão que o da frente está se aproximando do seu por causa da simetria. Por quê? Porque movimento e repouso são conceitos simétricos. O que significa isso? Se uma partícula A está em movimento ou repouso em relação a B, então B está em movimento ou repouso em relação a A. Tá legal? Outra coisa, pessoal, é o conceito de deslocamento escalar. Escalar. Deslocamento é uma grandeza vetorial. Mas aqui a gente está dando um tratamento escalar para uma grandeza que é vetorial. Olha lá, deslocamento escalar. Ó, a mudança de posição sobre uma trajetória pode ser expressa numericamente pelo deslocamento escalar. Né? Foi o que eu tinha te falado lá atrás. Por exemplo, imagine que eu tenho uma trajetória, né, onde o espaço é medido em quilômetros. Tá legal? O carrinho sai do quilômetro. Aqui está o quilômetro 20 da rodovia. Né? O carrinho sai do quilômetro 20. Aí ele vai até o quilômetro 100, por exemplo. Né? Ele vai até o quilômetro 100. Tá vendo? O carrinho sai daqui no instante t igual a 0. Chega aqui no instante t. Pessoal, o espaço inicial que o carrinho ocupa na trajetória é o quilômetro 20. O espaço final é o quilômetro 100. Então, o carrinho saiu do quilômetro 20 foi até o quilômetro 100. Quantos quilômetros ele se deslocou? Né? Pessoal, como é que eu calculo o deslocamento? Nada demais. Olha aqui, ó, o deslocamento escalar do carrinho. O ΔS, a gente abre por ΔS. O delta, o símbolo delta indica para a gente uma variação. Tá, pessoal? Pode ser variação de espaço ou deslocamento escalar. Lembrando, mais uma vez, deslocamento é uma grandeza vetorial. Ah, mas por que você está falando de deslocamento escalar? A gente está dando um tratamento algébrico, escalar, para uma grandeza que é vetorial. Por quê? Porque aqui eu já tenho sentido do movimento,
eu já tenho a distância a ser percorrida, então eu posso dar um tratamento escalar para uma grandeza que é vetorial. Tá legal? Como é que eu calculo ΔS? É o espaço final menos o espaço inicial. Ou seja, no cálculo do ΔS, só interessa para a gente o espaço final e o espaço inicial. Ou seja, quantos quilômetros o carrinho se deslocou? 80 quilômetros, né? 80 quilômetros. Cuidado, pessoal. Deslocamento escalar é uma grandeza algébrica. O que significa isso? Só depende da posição final e da posição inicial. Mas o que significa dizer que o deslocamento escalar é uma grandeza algébrica? Pessoal, dizer que o deslocamento escalar é uma grandeza algébrica é dizer que o deslocamento escalar pode ser positivo, negativo ou nulo. Tá legal, pessoal? Pode ser positivo, negativo ou nulo. Beleza? Ou zero. Aqui, ó. Né? Quando o deslocamento escalar é positivo, ΔS é positivo, porque a partícula está se deslocando ao longo da trajetória, no sentido da trajetória orientada. Se o ΔS é negativo, porque a partícula está se deslocando em sentido contrário à trajetória. Outra coisa, não confunda deslocamento escalar com distância efetivamente percorrida. O ΔS, o deslocamento escalar, é uma grandeza algébrica. Ou seja, o ΔS pode ser positivo, pode ser nulo. Deslocamento escalar pode ser positivo, negativo ou nulo. Né? Ou zero. Tá legal? Detalhe, não confunda deslocamento com distância percorrida. Quer ver? Deixa eu te mostrar um exemplo. Imagine que eu tenho uma trajetória, de novo, onde o espaço é medido em quilômetros. Aqui, quilômetro zero da rodovia. Vamos supor, por hipótese, que o carrinho saiu do quilômetro 20 da rodovia. Tá legal? Foi até o quilômetro 90, né? Voltou e parou no quilômetro 60. Uma hipótese, tá, pessoal? Então, vamos supor que o carrinho saiu daqui no quilômetro 20, no instante t igual a 0, foi até o quilômetro 100, chegou aqui, voltou, parou no quilômetro 60 no instante t maior que t0. Pessoal, minha pergunta é, qual foi o deslocamento escalar do carrinho? Pessoal, ΔS, o deslocamento escalar, o ΔS é o espaço final menos o inicial. Deslocamento escalar, espaço final 60, espaço inicial 20. Então, o deslocamento escalar foi 40 quilômetros. O deslocamento escalar foi 40 quilômetros. E a distância percorrida? O carrinho saiu do quilômetro 20 foi até o 90. Do 20 até o 90, ele andou 70 quilômetros. Depois ele voltou do 90 para o 60, voltou mais 30. Então, pessoal, qual foi a distância que ele percorreu efetivamente? Ele percorreu 70 quilômetros na ida, mais 30 quilômetros na volta. Tá bom? Então, a distância percorrida pelo carrinho foi 100 quilômetros. Distância percorrida é uma grandeza de utilidade prática. O que significa isso? É a grandeza que determina o que ele percorreu realmente. O deslocamento escalar é uma grandeza algébrica. Pode ser positivo, negativo ou nulo. Tá legal? Bom, e o conceito de velocidade é escalar média. Outra coisa, pessoal, muito cuidado na sua prova, hein? Não confunda velocidade escalar média com velocidade média. São coisas diferentes. Tá legal? A gente vai ver isso depois como exemplo. Olha aqui, a velocidade escalar média
matematicamente falando agora, é a rapidez com que o corpo se desloca no intervalo de tempo. Ou a velocidade escalar média é o deslocamento escalar efetuado em média, ó, ΔS, em média, no intervalo de tempo. No Sistema Internacional de Unidades, metro ou deslocamento é medido em metros, tempo é medido em segundos, velocidade média é metro por segundo. Ah, existem outras unidades? Claro, quilômetro por hora, centímetro por segundo, milímetro por segundo, né? Aí, pessoal, tem uma regrinha prática, aqui ó, tem uma regrinha prática que é muito comum, né, aparecer em concursos, como transformar a velocidade média de quilômetro por hora para metro por segundo, regrinha prática, né? De quilômetro por hora para metro por segundo, ou de metro por segundo para quilômetro por hora. Muito simples. 1 quilômetro são 1.000 metros. 1 hora são 3.600 segundos. Fazendo uma regrinha de 3 básica, né, a gente comprova que para eu transformar a velocidade de metro por segundo em quilômetro por hora, basta multiplicar por 3,6. Aqui, e de quilômetro por hora para metro por segundo, só dividir por 3,6. Né? De quilômetro por hora para metro por segundo, dividido por 3,6. E de metro por segundo para quilômetro por hora, multiplico por 3,6. Então, pessoal, fica atento. Velocidade escalar média e velocidade média são conceitos diferentes. Tá legal? Que a gente vai ver daqui a pouco um exemplo. Né? Olha lá. Bom, vamos analisar algumas questões bem rápidas agora de aprendizagem. Bom, questão número 1. Olha o que ele diz. A afirmação, todo movimento é relativo. Significa que, pessoal, todo movimento é relativo. Né? O que a gente falou, pessoal? Movimento, repouso, trajetória, né? Dependem do referencial adotado. Né? São conceitos relativos. O que significa isso? Depende do referencial adotado. Aí ele botou, todos os cálculos de velocidade são imprecisos? Claro que não. Não existe um movimento com velocidade constante? Claro que existe, pessoal. Se você pegar um automóvel que tem um piloto automático, você aciona o piloto automático, a velocidade do carro se mantém constante durante todo o movimento. A velocidade depende sempre de uma força? Claro que não. Pô, a velocidade depende da aceleração? Nada a ver, né, pessoal? O que ele está falando? Afirmação. Todo movimento é relativo. Significa que a descrição de qualquer movimento requer um referencial. Né? A descrição do movimento requer um referencial. Bom, essa questão número 2 é bem interessante. Muitos alunos erram na hora da prova. Olha o que ele diz. Das afirmações. Uma partícula em movimento em relação a um referencial pode estar em repouso em relação a outro referencial? Sim, verdadeiro. Por quê? Movimento e repouso são conceitos relativos. Dependem do referencial adotado. Verdadeiro. Né? Uma partícula que está em movimento em relação ao referencial, ela pode estar em repouso em relação ao outro. A forma da trajetória. A trajetória que uma partícula descreve, o caminho seguido pela partícula, depende do referencial adotado? Verdadeiro. Também. 3. Se a distância entre duas partículas permanece constante, então uma está em repouso em relação à outra? Não necessariamente. Não necessariamente. Imagine uma situação. Perdão, pessoal. Imagine que eu tenho uma trajetória circular. Um desenho mais ou menos aqui, tá, pessoal? Imagine que eu tenho uma trajetória circular. Né? Vou botar aqui o X, Y, Z. Né? Aí imagine que eu tenho uma partícula no centro do círculo. Né? Imagine aqui, ó, que tem uma partícula aqui no centro do círculo. E uma partícula B dando voltas na circunferência. Olha só que questão interessante. E uma partícula B dando voltas na circunferência. Tá legal? Pessoal, se A ocupa o centro do círculo, a distância entre A e B é raio. É raio. Né? Se B está na circunferência
e A está no centro do círculo, a distância entre A e B é raio. Aqui é raio, aqui é raio. Né? Olha que ele pergunta, se a distância entre as partículas permanece constante com o tempo, então uma está em repouso em relação à outra? Não necessariamente. Ó, A está aqui, fixa no centro do círculo, e B está dando voltas em torno de A. A distância entre A e B é o raio da circunferência, é o raio do círculo. A distância entre A e B é constante, mas B está dando voltas em torno de A. Viu? A distância é constante, mas uma está em repouso em relação à outra? Não necessariamente. B está em movimento em relação a A. Né? Ou seja, a opção correta é a letra A. Apenas 1 e 2 é verdadeira. Viu que legal? Bom, outra questão bacana. Vamos fazer a questão número 3. Essas primeiras é só para treinar, tá, pessoal? Um avião decola da cidade A com destino à cidade B, distante 3.000 quilômetros. Olha o que ele diz. No primeiro terço da trajetória, ele viaja a uma velocidade 10% abaixo da velocidade cruzeiro. Durante o terço médio, viaja exatamente na velocidade normal. E no último terço, para recuperar, ele voa 20% acima da velocidade normal. Sabendo que o tempo total gasto na viagem foi 4 horas, qual é a velocidade média de todo o trajeto em quilômetro por hora? Pessoal, ele te deu uma série de informações na questão que não vai servir para nada. Por quê? Ele está me pedindo a velocidade média. Supondo que o avião está se deslocando sempre no mesmo sentido. Opa, perdão, pessoal. Supondo que o avião está se deslocando sempre no mesmo sentido, então eu posso dizer que a distância percorrida é igual ao deslocamento escalar. Né? Olha lá, viu? Qual foi a distância que o avião percorreu? Olha lá, ele diz que a distância entre a cidade A e B é 3.000 quilômetros. Então o avião vai percorrer 3.000 quilômetros. Né? 3.000 quilômetros. Pessoal, quanto tempo ele gastou na viagem? Ele diz que ele gastou na viagem 4 horas. Né? Ele quer velocidade média. Observe. Ele não falou de velocidade escalar média. Ele falou de velocidade média. Não tem problema. Pessoal, como eu calculo a velocidade média? Velocidade média, distância percorrida, dividido pelo tempo gasto no percurso. Era só isso. E esse 10% a mais, 20% a mais, velocidade normal, não vai servir para nada. Ele está tentando te enrolar. A velocidade média na viagem toda, distância percorrida, 3.000 quilômetros. 3.000 quilômetros. Tempo gasto na viagem, 4 horas. Então, pessoal, qual foi a velocidade média? ...750 km por hora. Viu? Opção correta, letra A. Né? Nada demais. Ah, ele gastou 10% acima, 20% abaixo, voou com a velocidade normal. Pessoal, todas essas informações vão servir para quê na questão? Para te enrolar. O que ele está me pedindo na questão? Ele quer a velocidade média no percurso todo. Mas quem é a velocidade média? É a distância total percorrida. Como eu calculo a velocidade média? Distância total percorrida dividido pelo tempo total gasto no percurso. Só isso. Né? Nada demais. Bom, vamos analisar uma outra questão de concurso também bem básica. Olha o que ele diz. A prova para técnico de laboratório de física. Né? Olha o que ele diz. Banca IFCE. Bom, um móvel se desloca em uma trajetória retilínea, mantendo uma velocidade constante de 108 km por hora. A velocidade desse móvel, em unidades do sistema internacional, vale, ou seja, ele quer a velocidade do móvel em metro por segundo. Só lembrar da regrinha prática. Poxa, como é que eu transformo a velocidade média de quilômetro por hora em metro por segundo?
Pessoal, só dividir por 3,6. Nada demais. Olha lá. Só dividir por 3,6. Viu? Olha lá. Então tem 108 km por hora. 108 dividido por 3,6. Né? Quanto é que vai dar isso? O pessoal ordena as casas, coloca o zero, tira a vírgula. Né? Tira a vírgula. Então vai ficar 1080 por 36. Né? Isso aqui vai dar quanto? 30. Então a velocidade do móvel 30 metros por segundo, né? Nada demais, viu, pessoal? Letra C, uma questão bem tranquila, né? Bom, vamos analisar mais um caso, aí eu vou dar uma parada e depois a gente volta. Ó, Banca 6 Gran Rio, órgão líquido e gás, prova profissional de vendas. Olha o que ele diz, um corredor está percorrendo uma pista horizontal retilínea com uma velocidade constante de 20 km por hora. Tirar os dados do problema. O corredor, ele se desloca com uma velocidade constante de 20 km por hora. Tá bom, pessoal? Né? Quando passa pela marca 2 km, seu relógio marca 9 horas. Quando o seu relógio marcar 9h30, ele atingirá qual marco quilométrico? Ou seja, meia hora depois, ele estará passando por qual marco quilométrico? Ó. Pessoal, ele está passando pelo quilômetro 2. Vamos imaginar a situação. Ele está passando pelo quilômetro 2. Às 9 horas. Né? Às 9h30, é muito fácil descobrir qual marco quilométrico ele está passando. Pessoal, você poderia pensar assim. Pensa comigo. Pessoal, a velocidade dele não é constante? Não é? Você poderia pensar assim, ó, não é 20 km por hora, ou seja, ele percorre 20 km a cada hora. Aqui, ó. Se a velocidade dele é 20 km por hora, significa dizer que ele está se deslocando 20 km a cada hora. Então pensa, se ele se desloca 20 km a cada hora, em meia hora, pessoal, ele vai se deslocar quantos quilômetros? 10 km. Então é óbvio que ele está passando pelo quilômetro 12, né? Mas o cara, mas eu não quero fazer assim não. Não tem problema. Vamos lá. Para eu descobrir qual marco quilométrico que ele está passando, basta eu descobrir a distância que ele percorre em meia hora. Porque ele passou pelo quilômetro 2 às 9 horas, às 9h30, 30 minutos depois, ou seja, meia hora depois, né? Ele está passando por qual marco quilométrico? Para eu descobrir um marco quilométrico que ele está passando, é só calcular a distância percorrida. Velocidade média, distância percorrida, dividido pelo tempo gasto no percurso. Daqui eu tiro que distância percorrida, o ΔT está dividindo, passa multiplicando. Fica velocidade vezes tempo. Que legal. Então a distância percorrida, velocidade, 20 km por hora. Tempo que ele gasta na viagem, meia hora. Então qual a distância que ele percorre? 10 km. Viu? 10 km. Bom, se ele estava passando pelo quilômetro 2, em meia hora ele anda 10 km, né? Então, às 9h30, meia hora depois, ele está passando pelo quilômetro 12. Tá legal, pessoal? Nada demais. Pessoal, vou dar uma parada aqui. Depois a gente volta fazendo outros exercícios, tá bom? Até daqui a pouco.